Olá e bem-vindos a mais uma Casa Conceitos aqui no videovendas.com. No programa de hoje, eu e a arquiteta Vivian Trielli estaremos entrevistando o engenheiro ambiental Luiz Francisco Pereira, que também é professor na Unifal aqui em Poços de Caldas. A engenharia ambiental é um estudo muito importante para o nosso dia a dia e para a natureza. Muito obrigado, Luiz Francisco, pela sua presença hoje. E você que é professor na Unifal, gostaria de uma recomendação para quem, na verdade, quer seguir esse caminho. Quais os passos e como funciona esse curso de engenharia ambiental aqui na Unifal? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vivian. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto, né? A Universidade Federal de Alfenas, ela apresenta o curso de Engenharia Ambiental aqui em Poços de Caldas, né? Do qual eu fui aluno, eu formei nessa instituição e atualmente eu trabalho lá como professor substituto, né? Leciono algumas disciplinas na área de Engenharia Ambiental também. O curso aqui ele tem um diferencial porque além da formação, né, do engenheiro, a gente tem a formação inicial, que é chamada de Bacharelado Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia. Então a gente tem essa formação interdisciplinar, que a gente vê os conceitos básicos da engenharia, a questão das ciências e também a questão das humanidades também. Então o profissional ele tem essa interface aí entre a questão da engenharia, mas sempre voltando para a questão também social e humanística, né? Esse seria um diferencial do curso. Então, para quem quer ingressar na instituição aqui, inicialmente tem que passar por essa primeira etapa, que é do Bacharelado de Ciência e Tecnologia, que são 3 anos. Após essa formação, o estudante ele pode optar por um segundo ciclo de formação, que seria o específico da engenharia, né? E no caso aqui a gente tem a engenharia ambiental, a engenharia de minas e a engenharia química. Então seria esse processo para ele ter uma formação de engenheiro ambiental aqui na instituição. Luiz Francisco, e quais são as atribuições do engenheiro ambiental? Boa pergunta, Vivian. Essa questão das atribuições, ela sempre causa dúvida, né? Tanto em estudantes e até mesmo para profissionais da área mesmo, né? As atribuições do engenheiro ambiental, elas são regulamentadas por uma resolução do CONFEA, que é a 447 de 2000. Nessa resolução, são previstas como atividades do engenheiro ambiental as de número 1 a 14 e a número 18, que estão estabelecidas na resolução 218 de 1973. Essas atividades elas estão voltadas para a questão do monitoramento, para a gestão, da mitigação de impactos, sempre voltadas para a questão ambiental. Então é de maneira genérica mesmo que a gente vê essa questão das atribuições, porque elas vão levar em consideração também a questão das particularidades do curso, né? Para questões mais específicas, né? Qual projeto que ele pode atuar e assim por diante, é interessante também sempre buscar informações junto com a Câmara Especializada, que no caso da Engenharia Ambiental, ela faz parte da Câmara da Engenharia Civil. Então, para questões mais específicas, é necessário sempre buscar essa informação com essa Câmara, né? De maneira geral, o engenheiro ambiental ele vai trabalhar aí com uma visão sistemática e integrada do meio ambiente, sempre buscando aí competências voltadas para a área de saneamento ambiental, a gestão de recursos, a questão dos recursos naturais, a mitigação de impactos que envolvem as diversas atividades e também essa questão da legislação ambiental. A gente sempre trabalha bastante com a questão de licenciamentos, né, para determinadas atividades e sempre buscando compatibilizar as questões ambiental, social e econômica, né? Sempre importante a gente ter essa ideia, né, da sustentabilidade, mas sempre buscando um projeto que ele tenha uma viabilidade econômica também. Muito boa resposta, Luiz Francisco. E na sua opinião, quais são os principais impactos ambientais negativos gerados nos canteiros de obras aqui no Brasil? De maneira geral, a construção civil ela tem alguns impactos significativos em relação à cadeia produtiva, ali na extração da matéria-prima, né? Então, utilizamos recursos naturais, a madeira, os metais, também tem a questão da areia. Então, tem esses impactos que seriam aí, pensando nessa cadeia produtiva, a questão do consumo de água e também o consumo de energia, né? Que é bastante utilizado na área de construção civil. De maneira geral, também a gente pode pensar em relação ao canteiro de obra, os impactos, sobretudo, em relação aos resíduos sólidos que são gerados, né? Então a gente tem uma diversidade de resíduos ali, tem resíduos inertes, agora tem resíduos também que são provenientes, por exemplo, de recipientes de tinta e muitas vezes eles são misturados, não tem a segregação desses resíduos e eles são dispostos de maneira inadequada, muitas vezes em bota fora
e isso aí acaba causando diversos impactos, né, em relação ao solo, né, algumas substâncias aí que elas podem percolar e influenciar em relação ao lençol freático também, trazendo essa contaminação, né. Também tem a relação do material particulado, que se não tem uma gestão adequada ali, né, vai gerar bastante material particulado, bastante poeira ali para a vizinhança. Então, de maneira geral, a gente tem esses resíduos, né? A questão dos resíduos e esses impactos negativos aí. Gostaria de saber também quais as oportunidades de trabalho para o engenheiro ambiental nesse ramo da construção civil. Vendo esse contexto, né, tudo isso que a gente já falou durante esse programa, a gente viu que são grandes desafios, né, que são pertinentes aí em relação à construção civil, e com isso também tem grandes oportunidades, né? Uma delas, por exemplo, para o início de uma obra, a gente precisa fazer o licenciamento de uma área, por exemplo, um novo loteamento. Então tem essa parte do licenciamento, que vai ser uma área de trabalho para o engenheiro ambiental. Se necessitar também fazer a captação, o uso de uma água, por exemplo, vai fazer um poço ali, vai ter que fazer a outorga desse recurso também. A gente pode pensar em relação à parte de infraestrutura, da águas pluviais, da rede de esgoto ali, que vai ser necessária para esse empreendimento. Pensar também no empreendimento como um todo, na parte de gestão ambiental, né, que é um foco também desse curso de engenharia ambiental, trabalhar com sistemas de gestão ambiental, né, buscando sempre essa questão de melhoria contínua, né, dos empreendimentos. A gente pode trabalhar também com a gestão desses resíduos sólidos, que a gente falou que tem bastante impactos aí envolvidos. Então, um gerenciamento adequado desses resíduos sólidos. Pensando na questão da sustentabilidade das edificações, né, a gente tem uma grande problemática aí em relação às perdas que são realizadas durante as construções, né? Então, buscar a produção mais limpa, construções mais ecoeficientes, com mais sustentabilidade, aproveitamento, por exemplo, energético, questão do reuso de água. Então, a gente tem bastante coisa aí para trabalhar, né? E sempre voltando, né, naquela questão lá. Essa questão ambiental ela é bastante importante, mas a gente vê que ela também reflete, né, na questão de ganhos econômicos, né? Se você tem reduções de perdas, se você tem atividades que elas geram menos consumo de água, menos consumo de energia, a gente vai ter o quê? Além de uma eficiência ali do sistema, a gente vai ter um ganho econômico também. Então isso é bastante importante, bastante relevante também, né? Luiz Francisco, gostaria de agradecer sua participação aqui conosco, aqui no videovendas.com. E para você que nos assiste e nos acompanha, não perca! Na próxima semana teremos mais entrevistas e mais informações. Bye.